Olá, turma! Mais uma semana começando, mais uma aula de geografia e na aula de hoje a gente vai estudar sobre as cheias, página 59 do livro de vocês. Pessoal, as cheias são um fenômeno natural que acontece com os rios. Então, como o próprio nome já diz, cheia significa dizer que encheu, né? Então, vamos entender o que são as cheias, por que elas ocorrem, quais os danos que elas podem causar dependendo da situação. Então, olha só, pessoal. Durante o período do ano em que as chuvas elas estão mais intensas, essa água ela vai para o rio, fazendo com que aconteçam as cheias. Quando o rio está nesse período de cheia, a água ela vai escorrer para as várzeas. E o que são várzeas? São as áreas baixas próximas ao rio, certo? Então, pessoal, quando isso acontece, pode provocar problemas sociais, problemas ambientais. Por quê? Existem pessoas que constroem nessas áreas de várzeas e essas construções nas áreas de várzeas, pessoal, vão fazer com que essas áreas sejam inundadas nesses períodos. O que é vamos dizer assim, que é uma atividade natural do rio. Encheu, é claro que essa água, se está cheia demais, ela vai ter que ir para algum lugar. Então, ela vai para as áreas mais próximas ali. Só que a população, assim como a gente viu lá no relevo, que existem construções em locais indevidos, as pessoas também constroem em áreas de várzeas. E isso provoca danos ambientais e danos financeiros também, né? Danos sociais. Pessoal, outra coisa. Existem fatores que contribuem para o aumento dessas, vamos dizer assim, dessas ocorrências das cheias. E o que é que contribui? As construções. Construções de estradas, de asfalto, né? Quando é colocado asfalto nas ruas, enfim. E também, vamos dizer assim, que essas cidades bem próximas aos rios. Por quê? A água da chuva, ela não vai conseguir penetrar onde há uma estrada, não vai penetrar como ela penetra na terra. Então, se é uma área de asfalto, viu? Se é uma área de asfalto, se é uma área de calçamento, é claro que a chuva não vai penetrar com a mesma facilidade que ela penetra em terrenos onde não tem asfalto, onde não tem calçamento. Então, essa água ela vai escorrer. Quando ela escorre, ela vai para onde? Para o rio, fazendo com que esse rio ele encha mais rápido. Então, vai acelerar essa cheia que já é algo natural, certo? E isso vai provocar problemas ambientais, problemas sociais, porque aumentando o nível do rio mais rápido, é claro que acontecerão cheias mais rápido também. Então, vamos fazer a leitura da página 59 do livro de vocês. As cheias. Nos períodos de chuva, o volume de água dos rios aumenta. Esse é um fenômeno natural e é chamado de cheias. Com a cheia, a água do rio pode transbordar e inundar as várzeas. O que são várzeas? São terrenos baixos que ficam às margens de um rio. Muitas vezes as várzeas são ocupadas pelas pessoas que ali constroem casas, ruas e avenidas. Essas áreas podem ser invadidas pela água do rio nos períodos de cheia, causando transtornos e prejuízos à população. As construções e o asfalto das ruas impedem que a água da chuva penetre na terra. Essa água escoa direto para o rio, aumentando a quantidade de água mais rapidamente. E dependendo da intensidade da chuva, pode ocorrer transbordamento, olha só. Outro problema, pessoal, além disso, o acúmulo de lixo no leito do rio provoca o seu assoreamento, o que contribui para a ocorrência de inundação. E o que é assoreamento de um rio? O assoreamento de um rio é o acúmulo de detritos no leito do rio, diminuindo sua profundidade. Ou seja, se eu tenho um rio e aí é depositado coisa nesse rio, é claro que a capacidade de água dele vai diminuir. É por isso que vamos dizer assim, que a gente tem que ter uma consciência ambiental. Na nossa região a gente não tem rio, mas aí a gente já sabe que é um problemão, né? Lançar lixo no rio faz com que aconteça o assoreamento, ou seja, vai diminuir a capacidade de armazenamento de água, certo, pessoal? Então, aqui pergunta, no lugar onde você vive é comum ocorrerem inundações por causa de transbordamento de rios? Não, nós não vivemos em uma área de rios, não é, pessoal? Nós não temos rios. Infelizmente, a gente tem nenhum rio aqui próximo à nossa cidade. Então, vamos lá.
Página 60, utilizando a água dos rios. Isso aqui é bem bacana, pessoal. A água dos rios ela pode ser utilizada de diversas formas. Como assim? Quais são as formas? Além do consumo, que a gente sabe que é essencial, então, algumas pessoas que residem nessas áreas próximas aos rios, elas irão retirar do rio, vamos dizer assim, que vai realizar pesca, aí vão vender, então ali vamos dizer que é uma forma de girar a economia daquela região, porque são pessoas que sobrevivem da pesca, e isso é do rio, né? Então o rio é um fator que contribui economicamente para essas comunidades. Outra coisa, o rio ele serve como via de transporte, não é? Vamos dizer assim, porque existem regiões que a única forma de sair de lá é por meio dos rios. Então, usa-se para o transporte aquático. Outra questãozinha, pessoal, a produção de energia elétrica. Aqui no Brasil nós usamos muito a energia elétrica vinda das hidroelétricas. E aí, para que essa energia seja gerada, se faz necessário o movimento da água, né? A queda d'água. E a gente vai estudar isso aqui. Por quê? Existem rios que são próprios para isso, enquanto outros não dá certo. Então, pessoal, cada rio ele tem uma função diferente, ele vai contribuir economicamente para uma questão. Então, vamos ver aqui. Utilizando a água dos rios. As águas dos rios podem ser aproveitadas para o abastecimento das cidades, agricultura, indústria, geração de eletricidade, transporte de pessoas e de mercadorias, pesca e atividades de lazer. A agricultura e a indústria são as atividades que mais consomem água. No Brasil, cerca de 70% de toda a água doce disponível em nosso território é utilizada para irrigar as plantações. A indústria consome cerca de 10% dessa água e o abastecimento humano e outras atividades consomem os 20% restantes. Então, pessoal, o que é que mais consome energia? O que é que mais consome água aqui no Brasil é a agricultura e a indústria. A gente vai ver, pessoal, que tudo que é produzido pela indústria precisa de água. O que a gente menos imagina que precisa vai utilizar água. Por exemplo, até o papel para ser produzido, ele precisa de grandes quantidades de água, certo, turma? Então, a água é fundamental para tudo, ok? Continuando. O relevo influencia no aproveitamento dos rios. Aqui a gente vai ver, pessoal, a questão do relevo. O relevo, se for acidentado, ou seja, se tiver muita queda d'água, vai ser bom para a construção de usina hidrelétrica. Se não tiver tanta queda d'água, se for aquele rio de planície, aquele rio bem tranquilo, ele vai ser bom para a pesca, ele vai ser bom também para o transporte. Vamos ver isso aqui agora. O relevo influencia o aproveitamento dos rios. Há rios que correm em terrenos mais planos, sem queda d'água em seu curso. Esses rios são chamados de rios de planície e podem ser utilizados para navegação, pesca e atividades de lazer. Aqui a gente tem duas imagens. A primeira imagem a gente tem um pescador lá na Bahia e a segunda imagem a gente tem um barco lá no Amazonas, certo? Então, olhem só. Esses rios aqui são rios tranquilos, rios calminhos, que dá para a pesca, dá para desenvolver a pesca e também o transporte. Já na página 61, a gente está vendo pela imagem que há outro tipo de rio. Vamos compreender aqui, ó. Há também rios que atravessam terrenos irregulares e apresentam queda d'água. Esses rios são chamados de rios de planalto. Neles podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos. A água represada é utilizada para a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. No entanto, a construção de barragens e de reservatórios inunda áreas florestadas, alterando todo o ecossistema da região. A vegetação e a fauna ficam submersa, colocando várias espécies em risco de extinção. Cidades também podem ser inundadas com a construção de barragens, obrigando a população a se mudar para outros locais. Meus amores, já aconteceu de pessoas
serem retiradas de uma cidade para a construção de barragens. E aí a cidade ela fica toda debaixo d'água, certo? Já aconteceu aqui no Brasil, eu vou pesquisar sobre isso, se eu encontro algum vídeo falando sobre isso, deixo para vocês assistirem. É bem interessante vocês compreenderem isso aqui. A necessidade do ser humano, né, de produzir eletricidade, enfim, acaba fazendo com que muitas pessoas percam seu lar, acaba fazendo com que muitos seres vivos, né, muitos animais e vegetais também sejam prejudicados, porque o ecossistema ele vai ser retirado dali, vai alterar toda aquela fauna e aquela flora que ali vivia, e aí pode ser que alguns animais até entrem em extinção, como foi falado aqui no texto. Vamos ver aqui essas questões. Quais são os principais rios da unidade federativa onde você vive? Eles são rios de planície ou rios de planalto? Pessoal, olha só, nós temos aqui na nossa região Rio São Francisco, né, que é para a nossa área, que é o principal, embora sua nascente não seja aqui no nosso estado, mas a gente tem o Rio São Francisco que ele é muito utilizado, e aí ele é um rio de planalto, que a gente sabe que existem usinas hidrelétricas no Rio São Francisco, inclusive Sobradinho é uma delas. E aí vamos ver essa outra pergunta. Na unidade federativa onde você vive, predominam rios permanentes ou rios temporários? Nós temos alguns rios temporários também aqui na nossa não vou usar a nossa unidade federativa, eu vou dizer na nossa região, aqui no Nordeste. Porque a gente sabe que aqui no Pernambuco é escasso essa questão de rios, né? Assim, pelo menos na nossa área mais próxima. Então, mas aqui no Nordeste existem os dois tipos de rios, certo? O Rio São Francisco é um rio permanente, mas também em outras localidades existem rios temporários, certo? A gente viu o exemplo lá no mapa, na aula passada, daquele rio Jacaré, não é? Que é um rio temporário. Vamos para a página 62, meus amores. Vamos ler sobre água e saúde. Você já deve saber que o consumo de água contaminada ou o contato com ela pode causar doenças graves. Mas você sabia que o armazenamento inadequado da água, mesmo que seja água limpa, também pode causar doenças? A dengue é uma dessas doenças. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em locais onde há água acumulada, principalmente água limpa. Ele não é sujinho não, ele gosta da água limpa. Por isso, é importante evitar que a água se acumule em locais de nossa casa, da escola ou de outros ambientes que frequentamos. Veja o que pode ser feito. Então, olha só. A gente pode preencher com areia os pratinhos das plantas. Então, aqueles pratinhos que ficam embaixo de onde a plantinha está, né? Tem algumas que a gente chama caqueirinha. Então, tem um vasinho, tem um vaso e embaixo tem um pratinho. Aquele pratinho a gente pode colocar areia para evitar que o mosquito se apodere daquele local e se desenvolva ali. Guardar latas, baldes, garrafas e outros frascos com a boca virada para baixo e ao abrigo da chuva. Manter tampados poços, tambores, galões e caixas d'água. E por fim, guardar pneus em locais protegidos da chuva. Pessoal, são cuidados básicos que todos nós precisamos ter. Por quê? Isso aqui, pessoal, é um problema social, vamos dizer assim. A dengue, ela é uma coisa que cada pessoa tem que fazer a sua parte. Por quê? Embora eu esteja fazendo a minha e algumas pessoas não estejam fazendo a sua, eu posso ser prejudicada também, mesmo eu fazendo a minha parte. Então, é cada um ter consciência, pensar em si e pensar no outro, né? É aquela coisa, não sou só eu, mas eu e os outros. Pensamento, pensar no coletivo. Então, é importante ter essa consciência, certo, pessoal? É um cuidado muito importante. E com a dengue não se brinca, né? A gente sabe, quem já conheceu alguém que teve dengue, ou quem mesmo já teve dengue, sabe que não é brincadeira, é ruim, de verdade. Nós temos uma atividade na página 63. Aqui diz, primeira questão, a água
uma substância necessária à vida pode causar doenças. Explique. Vocês vão, com base no que eu li aqui, o uso indevido. Vão falar sobre isso aqui, o uso indevido da água. Como assim? Então, é as pessoas usarem de forma errada, não armazenar da forma correta, por aí vai. Qual é o agente transmissor da dengue? Como é o nome do mosquitinho? Tem no texto. Escreva o nome do mosquitinho. Onde se desenvolve esse agente transmissor? Onde é que ele se desenvolve? É onde tem o quê? E aí nós temos a última questão. Por que devemos evitar o acúmulo de água nos ambientes? Por que a gente deve evitar? Como é que a gente pode evitar? Então, principalmente, por quê? A gente deve evitar por quê? Para quê? Então, turma, vocês vão responder essas 4 questões, tá bom? E me enviar a foto, certo, pessoal? E por hoje é só, turma. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.